do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da divina vontade para minha alma. Dai-me tua bênção, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Então vamos continuar os estudos na Divina Vontade, volume 20 ao 30. Vamos meditar o trecho do volume 29, do dia 17 de fevereiro de 1931. Imposições, lágrimas amarguíssimas. Jesus consola, assegurando-lhe que lhe concede a graça de não a fazer cair nos sofrimentos. O sofrimento voluntário constitui a verdadeira vítima. Passo dias amargos, a minha pobre existência desenvolve-se sob o pesadelo de uma tragédia. Meu Jesus, ajuda-me, não me abandones. Tu que sempre fostes tão bom para mim e que com tanto amor me sustentastes nas lutas da minha vida, não me deixes agora, que as lutas são mais tremendas e escarniçadas. Meu amor, mostra o teu poder. Olha, Jesus, não são demônios que lutam comigo, que com um sinal de cruz os faria fugir, quem sabe para onde, senão que são superiores, que só tu podes pôr em seu lugar. Sou a condenada pobre, e eu mesma não sei o que fiz. Oh, como a minha história é dolorosa. Disseram-me que me querem colocar outro sacerdote. Meu Deus, olha, nossa. Disseram-me que me querem colocar outro sacerdote designado pelo bispo, que chamará médicos e fará todas as provas que quiser, deixando-me abandonada por todos os outros em seu poder. Diante de tal anúncio, rompi em pranto, sem poder cessar de chorar. Meus olhos se tornaram fontes. Toda a noite a passei chorando e rogando a Jesus que me desse a força e que pusesse fim a tantas tempestades. Olha, dizia meu amor, já são 2 meses e mais em lutas contínuas, lutas com as criaturas, lutas contigo para que não me faças cair nos sofrimentos. E ó, quanto me custa lutar com meu Jesus. Mas não porque não quisesse sofrer, mas porque assim querem aqueles que têm direito sobre mim. Mas agora não posso mais e só deixarei de chorar quando me disser que me concede livrar-me do aborrecimento que dou ao sacerdote. Por isso é toda a guerra. E chorava com tal amargura que me sentia a envenenar o sangue nas veias. Tanto que muitas vezes me sentia como sem vida, sem fôlego. Mas como me sentia assim, continuava a chorar e soluçar. E quando eu estava no mar de lágrimas, o meu doce Jesus abraçou-me a si, nos seus braços e com voz terna, como se eu também quisesse chorar, disse-me: Minha filha boa, não chores. Meu coração não pode mais. Tuas lágrimas desceram até o fundo dele. E sinto tua amargura tão viva que me sinto estourar. Minha filha, ânimo, você sabe que te amei muito, muito. E agora este amor me obriga a te contentar. Se até agora eu te tive suspensa do estado de sofrimento algum dia, para fazê-los compreender que a minha vontade era de continuar a ter-te como tive durante 46 anos, no 46 anos. Mas agora que querem pôr-te de costas para a parede, nossa, põe-me em condições de fazer uso de minha vontade permissiva, não querida, de suspender-te do estado de vítima. Por isso não temas, de agora em diante, não te comunicarei mais minhas penas, não me estenderei mais em ti, de modo que tu ficavas rígida e sem movimento. Ela ficava petrificada. Parecia uma pedra, ela ficava dura, né? Por isso ficarás livre, sem ter necessidade de nenhum. Fique calma, filha, até que não se
aquietem e que não queiram que você caia nos sofrimentos, não farei mais. Agora você deve saber que o estado de sofrimentos nos quais eu te colocava correspondiam à minha humanidade, a qual queria continuar sua vida de penas em você. Agora fica a coisa mais importante, minha vontade. Dai-me tua palavra de que viverás sempre nela, que será a sacrificada, a vítima de minha vontade, que fazendo-a dominar em você não cederá a um só ato de vida de sua vontade. É uma pergunta, tá? Agora fica a coisa mais importante, minha vontade. Dá-me tua palavra de que viverás sempre nela, que será sacrificada, a vítima de minha vontade, que fazendo-a dominar em você não cederá a um só ato de vida à sua vontade? Assegura-me, filha boa, que nada omitirás do que te ensinei a fazer, e de seguir o que tens feito até agora em meu Fiat. Esse é o ponto culminante do teu Jesus sobre ti. Pôr a salvo os direitos de minha vontade em tua vontade. Por isso falo logo, diz-me que me contenterás. Nossa, que incrível esse trecho. Nossa, vamos ver lá do início, né? O que está acontecendo aqui com a Luísa. Então a Luísa está falando que está passando dias de muita amargura, né? E ela fala até de uma tragédia, né? É um pesadelo que ela está vivendo, né? Uma tragédia. Aí ela pede ajuda de Jesus, né? Pedindo, falando que não aguenta mais, né? Não aguenta mais. Aí ela fala com ele, tu que fostes tão bom para mim e que com tanto amor me sustentastes nas lutas da minha vida. Não me deixes agora que as lutas são mais tremendas e encarniçadas. Aí ela pede, Jesus, mostra o teu poder. Olha, não é demônios que lutam comigo, né? Porque o Senhor já me ensinou, né? Como lidar com isso, né? Com o sinal da cruz os faria fugir. Então, a dificuldade é muito maior agora. Muito maior do que as provações e as lutas que ela teve com o demônio. Ela fala que vem dos sacerdotes a luta dela. Né? São meus superiores. Esses superiores são os padres, tá? E tá implicando, né? Tem que entender o que tá acontecendo aqui, ó. São superiores que só tu os podes pôr em seu lugar, tá vendo? Só Jesus que é acima deles pode colocar eles no seu devido lugar. Então, a Luísa, as místicas sofreram muito. Foram muito judiadas também na mão dos superiores. Sofreram muito mesmo. Muito. Inclusive porque eles não confiavam, não acreditavam de verdade, né? No mistério. Queriam chamar médicos e médicos, né? Pra ver se a pessoa não tinha problema, né? Então, assim, é muito sofrimento, sabe? Porque, nossa, eles duvidam demais. Eles não acreditam no sobrenatural. Se não for comprovado para eles, eles não acreditam, né? Então, é muito julgamento. Nossa, é muita coisa, né? Coitada. Não é fácil, não é fácil. Então, aqui fala, né? Só você que pode pôr isso no lugar deles, né? Porque você é o chefe deles, né? Você está acima deles, ó. Sou a condenada pobre e eu mesma não sei o que fiz. Como a minha história é dolorosa. A Luísa estava sobre o julgamento do sacerdote, parecendo Jesus sobre o julgamento dos fariseus, né? Parecendo a mesma situação, né? Que disseram-me que me querem colocar outro sacerdote designado pelo bispo. Outro sacerdote. E esse sacerdote, ela está falando que esse outro sacerdote que eles vão colocar para cuidar dela, vai chamar médicos. Médico. Então aí você já imagina, né? Aí é pra ver se ela tem problema psicológico, né? Pra ver se ela tem essas doenças todas aí, né? Pra ficar. Nossa, é muito difícil isso, né? É muito difícil, né? Uma exposição muito grande da pessoa, né? Muito grande mesmo, né? Então, assim, se esse sacerdote vai chamar médico, já vê que ele não acredita, né? Já vê que é uma pessoa, assim, muito dura, né? Já vê que é uma pessoa, assim, que ela vai chamar médicos e falar todas as provas que quiser, deixando-me abandonada por todos os outros em seu poder. Então, esse sacerdote que vai vir não é uma pessoa assim boa, né? Que acredita.
Mas é alguém assim que vai chamar médico, você, né, vai querer comprovar, né? Já vê que tem um apoio muito grande na ciência, muito grande na ciência. Então, não é uma pessoa assim que fala, "Não, eu quero ler o escrito e essa é a prova, né? Eu quero ver as palavras de Jesus, né? Eu quero estudar essas palavras", não, né? Ele tá olhando para a pessoa dela, né? Ele quer ver se tá acontecendo ali alguma coisa da psique humana ali, né? Então é muito difícil, é muito difícil, né? Jesus também chamaram ele de louco, chamaram Jesus de louco, né? Jesus também, se na época dele lá tivesse esses médicos, eles iam falar que é lá, um louco ali que vocês têm que levar para fazer uns exames, né? Tá ensinando doutrina pervertida pro povo, ó, tá? Ele chamaria de psicopata, né? Ele é um psicopata, ele consegue persuadir as pessoas com seus discursos, né? Vocês acham que não faria isso com Jesus hoje, não? Fariam isso com Jesus, tá? Até padres, né? Até padres fariam isso, né? Iam também querer pegar e mandar Jesus pro psiquiatra, né? E mandar Jesus para ver se não tem algum transtorno. Então, assim, para você ver, quando o ser humano não acredita no sobrenatural, né? Quando ele só acredita, né? Tem que primeiro ter o aval da ciência, né? Tem que ter o aval dos médicos, né? Então, eles não acreditam mais, né? Então, é muito difícil, muito difícil. Então ela tá sofrendo muito, né? Sofrendo muito mesmo nessa situação. Ela fala, diante de tal anúncio, eu rompi em pranto, né? E ela já passou por isso muitas vezes. Então ela começa a chorar, 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 né? Pedindo a Jesus que desse força e pusesse fim a essas tempestades, né? Olha, dizer, meu amor, já são 2 meses e mais em lutas contínuas. Lutas com as criaturas aqui, ó. Lutas contigo para que não me faças cair nos sofrimentos, né? Porque se ela cair no sofrimento, né, ela fica. Aí ela fica dura, né? Ela fica dura igual a pedra, né? Então, se ela cair nos sofrimentos, acontecem as coisas que acontecem, e aí eles, né? Eles não acreditam no sobrenatural, então eles vão chamar os médicos e pra ver, né? E aí, né? Vai virar um noticiário, né? Né? Vai virar uma coisa mais de noticiário, vai virar uma coisa mais. Vão tentar entender de uma forma física, só que assim, tem que confiar em Deus, sabe? Porque assim, a gente também não pode, por mais que aconteçam situações assim muito estranhas, a gente não pode ir por racionalismo. Porque, por exemplo, se eu ficar aqui falando, eu vou ir por racionalismo que eu vou ficar. Por mais que a gente tenha que entender que o ser humano é assim mesmo, tá? A gente sabe que a cabeça do humano é racional, né? Diante de uma situação dessa, no mundo hoje, alguém assim, igual a Luísa, ia ficar notícia de jornal, né? E os padres mesmos iam deixar entrar, né? Iam expor-se a, a porta aberta para isso, né? Não ia ter uma proteção, né, dessas pessoas, né? Ao contrário, essas pessoas ficaram expostas a tudo, né? Matéria, documentário, a tudo. Então, assim, e aí você pode imaginar o pior, só que a Luísa não pode racionalizar, né? A gente também, por mais que as coisas sejam difíceis, a gente precisa. Se a gente for pensar no ser humano, a gente imagina o pior mesmo nesse sentido, né? Só que a gente tem que confiar em Deus, né? Porque a vontade dele está acima de tudo, né? Então confiar que ele está vendo, que ele vai controlar a situação, né? Que ele mesmo é que é a guarda da Luísa, ele é muito zeloso dela. E se ele visse que a situação ficasse de um jeito assim muito fora do controle, ele não ia permitir, né? Ele não ia permitir ele usar, igual ele falou, nem que eu use da minha vontade permissiva, mas eu não ia, né? Eu não ia permitir, né? É meio porque o sofrimento da Luísa é a vontade querida de Deus, mas esses padres estão fechados para isso.
E está escrito, está no livro. Jesus já deixou claro o que ele faz através dos sofrimentos. Mas eles não acreditam, né? Eles não acreditam, né? Eles não têm interesse. Então, Jesus, ao ver a dureza desse coração, né, faria uso da vontade permissiva, né, de tirar o sofrimento da Luísa, para não agradar eles, porque é isso que eles querem mesmo, o sofrimento dela, para eles poderem trazer os médicos entendeu? É uma situação difícil, porque eles não estão pedindo para ela ser vítima, para ela entrar em sofrimento pela humanidade, mas aqui já é outro, pelo que eu entendi, já é outro problema. Já eles querer para poder, né, chamar médicos e testar, né? E analisar a pessoa dela. Então, o interesse é outro. Ela virou aqui como se fosse um laboratório, um objeto de estudo, né? Então, assim, Jesus é zeloso, né? Jesus é zeloso demais dessa alma que vive na divina vontade. Ele esconde mesmo. Então, ele não permite, por um zelo da divina vontade, se for uma coisa que os padres vão ofender a Deus, em vez de estar com aquela alma com interesse profundo de acompanhar ela, mas se tem outras coisas por trás, né? Até mesmo, nossa, deixa nós ir lá estudar ela, né? Isso pode render notícia, isso pode ser um fenômeno. Vamos. Jesus já vê nos corações deles e vendo que, em vez daquilo ser um testemunho, em vez de ser algo assim que vai glorificar a divina vontade, não vai. Então, se ele vê que esse sofrimento, por mais que seja querido dele, por um propósito, não vai, por causa daquelas pessoas duras, vai se tornar um motivo até de pecado para esses sacerdotes, então ele vai, por um zelo que tem da vontade divina, né, dele, ele não permite. Então, assim, ele é zeloso da alma. E a Luísa foi correr para ele, né? Olha o que está acontecendo. Então, ela não pode ficar assim, imaginando tudo o que vai acontecer. Nossa, mas se vir esse padre, vai acontecer isso e aquilo. Tem que confiar em Deus. Aí a gente vive tempos também difíceis, muito difíceis. Os cristãos, as pessoas que dizem que estão, que têm fé, hoje a fé está sendo acusada. Pode reparar que a pessoa que tem fé em Deus e que vive os mandamentos, os princípios que Deus deixou certinho, o que é fundamentado, a verdade absoluta ali da palavra de Deus, são acusados de pessoas nazistas, fascistas, mas não sei o que é isto, né? Tudo que eles inventam. São acusados de pessoas assim muito rígidas, fundamentalistas, né? Então hoje é uma guerra escarniçada com as criaturas também, com o mundo, com a carne, com o demônio. Só que o demônio assim é dentro do próprio coração daqueles que se abrem para ele, né? Aí ele usa das mídias, ele usa, né? De todos esses, do próprio ser humano mesmo, que com a sua vontade humana abre caminho para ele, entendeu? Então a gente também vive uma guerra escarniçada hoje. Por quê? Porque hoje você viver uma verdade também, você falar que você lê esses escritos e acredita e vive isso, entende? Até por padres, eles podem querer te mandar para o psicólogo. Eles podem querer sim te mandar para o psicólogo, sim. Eles podem falar que você, cuidado, você está muito fundamentalista, você está. Isso é farisaísmo, cuidado, você está muito exagerada, né? Isso aí você tem que acalmar um pouco, você está muito ansiosa, né? Você tem que acalmar um pouco, não é bem isso aí não. Então você pode ser acusado de esquizofrênico, você falar que fala com Jesus, e você não vai mentir, porque você não vai é, ofender a Deus. Você não vai negar o que você vive, né? Mas você pode falar para um padre que fala com Jesus e ele pode rir de você, ou pode falar, oh, muito bem, depende, né? Então, assim, e hoje, né? Hoje, eles não estão acreditando no sobrenatural mais. Eles não estão acreditando no sobrenatural. Então, eles falam que é tudo coisa do humano, da psique humana, né? Do ser humano criar coisas, né? E igual do esquizofrênico, né? Que tem esse. Ou toda pessoa que tem aquela doença lá que. Síndrome do pânico, né? Pensamento de perseguição, uma coisa assim. Pessoas que falam que houve coisas, né?
Então, assim, eles acreditam mais nisso, né? Então, nós estamos em um tempo também de guerra escarniçada, né? Em que hoje aqueles que querem viver a palavra de Deus, aqueles que querem e que fala que vive a palavra de Deus, são acusados de pessoas doentes, são acusados de pessoas doentes, são acusados de, eles falam, a sociedade fala que são os mais doentes é os cristãos, o povo mais doente é esses, né? Porque acusa a gente, né? De serem preconceituosos, né? De serem muito rigorosos, de fazer distinção de pessoas, né? Nossa, acusa de muita coisa, de proselitismo, né? Tanta coisa. Então hoje é como se tivesse que falar assim, de tão feio que tá, desculpa por eu ser cristão, desculpa por eu ser cristão, né? E se você falar que quer a santidade, que vive na santidade hoje, né? Ainda vão te dizer que você se acha melhor do que todo mundo, né? Que você é uma narcisista, né? Então, assim, é umas coisas, mas se você for olhar, tudo vão te chamar de coisas psicológicas, são tudo termos psicológicos, né? E que eles mais usam hoje são as coisas psicológicas. Então, é uma guerra ideológica muito grande também, né? Ideológica, né? Então, é muito complicado. É muito complicado. Então, e é pior do que com os demônios, como a Luísa falou, com as próprias criaturas. O homem vira o próprio, né? O homem vira o próprio demônio quando ele não acredita em Deus e ainda persegue aqueles que acreditam, né? Porque esses escritos, as místicas, sofreram essas guerras encarniçadas, né? Esses escritos, meu Deus do céu, o quanto são desconsiderados, né? O quanto são desprezados, né? Muitos olham para esses escritos só para ver data, só para ver profecia, só para ver alguma coisa assim que bate com os tempos, né? Olha, tá falando de guerra. O livro da Luísa Picarreta já falou que aconteceria de igreja ser fechada, que aconteceria tal coisa. Olha, eu bate com isso. Então, não estou nem interessado por que Jesus está falando e ensinando. Só querem ver o que bate com o tempo para ver se é verídico. Mas verídico porque tá falando de guerra, tá falando de castigo. Aí quando vão falar desses escritos para os outros, vão falar só para o argumento deles lá, para melhorar o argumento deles lá, né? Mas eles não estão nem um pouco interessados no divino, né? E Jesus também é zeloso, né? Nem deixa quem se aproxima, né? Não vai entender nada, não vai realmente pegar a luz disso se não se aproximar com amor. Então Jesus é zeloso pela Luísa, tá? A Luísa é o livro do céu vivo ali, né? É uma alma, né, que vive na divina vontade. Então, olha que interessante que ele vai fazer depois. Aqui, ó. Quanto me custa lutar com meu Jesus, né? Ter que pedir Jesus para livrar do sofrimento por causa deles, né? Do que está acontecendo. Mas não porque não quisesse sofrer, tá vendo? Não é porque ela não quer a vontade de Deus, não é isso. Só que ela tem que confiar que Jesus tá acima de tudo que está acontecendo, porque tá vendo, né? Ele sabe, né? Que não vai deixar ela abandonada à mercê de ninguém, né? Ele que cuida dela, né? Ele que cuida dela, foi ele que mandou os sacerdotes lá, né? Ele que conduz tudo, né? Então não precisa ficar assim. Por que ela poderia se racionalizar aqui, né? Ela poderia ficar, nossa, quando vir esse padre, meu Deus, olha que vai trazer médico aqui, vai fazer tal coisa, não sei o quê. Eu vou ficar exposta e vou ficar exposta para todo mundo e não sei o quê. Começar a criar um monte de coisa, de medo. Não pode, né? Por mais que a gente vive em tempos, né, difíceis e a gente, assim, pensa, né? A gente usa a nossa inteligência e reflete os tempos que nós estamos vivendo e as coisas que estão acontecendo, sim. Precisamos pensar, mas a gente não pode ser pessimista. Por mais que a gente vê as coisas que estão acontecendo no mundo, né? A gente precisa acreditar que Deus está acima de tudo. E aí, mesmo que tem que usar é a vontade permissiva dele, né? Que a gente vê nas situações. Ele fala com a gente, é minha vontade permissiva isso, é minha vontade permissiva isso, né? Minha vontade querida era outra coisa. Aí você vê que a vontade querida dele
que é o mais querido, que é a divina vontade de ser amada por todos. É o seu sonho ver isso, né? Ver a glória dele, né? Plena, total, né? Mas aí você vê ele usando a sua vontade permissiva no mundo por causa da situação que tá. E você tem paciência, sabendo que tudo é vontade de Deus, tudo é a mão dele. Você tá entendendo? A vontade permissiva não quer dizer que Deus não pôs a mão ali, né? Que Deus não tá ali. Que pegaram lá dele lá e aí falou, pode entrar aqui e fazer o que vocês quiserem. Não é assim. A vontade permissiva é a ação dele também, entendeu? Então, assim, ele que tá no controle de tudo. Aí ela fala, não é porque eu não queria sofrer, né? Mas porque assim querem aqueles que têm direito sobre mim. Mas eles não querem porque tá pedindo para ela sofrer, para reparar a igreja, né? É porque acreditam muito mesmo nisso e por isso que querem, né? E entende o valor da vítima, né? Entende o valor disso tudo. Então ela falando, ah, Jesus olhando o coração desse, tá vendo outra coisa lá, né? Outro interesse lá. Então, mas agora eu não posso mais. Porque se eu fiquei pensando, se esses outros padres, né? Eu não sei se foi o bispo local que escolheu isso, mas se eles escolheram chamar outro padre, sabendo que esse padre eles chamaria médicos, então eles também duvidam, né? Por que eles chamariam outro padre? Por que chamariam um outro sacerdote para cuidar, né? E esse sacerdote já sabia que eles chamariam o médico. Então, é estranho. É estranho, né? Como se nenhum deles estivesse mais acreditando, não sei. Vai entender, né? Mas agora não posso mais e só deixarei de chorar quando me disser que me concede livrar-me do aborrecimento que dou ao sacerdote. Por isso é toda a guerra. O aborrecimento que ela dá ao sacerdote, mas porque sim, querem aqueles que têm direito sobre mim. Mas agora não posso mais e só deixarei de chorar quando me disser que me concede livrar-me do aborrecimento que dou ao sacerdote. De ter que ir lá, né? Então, complicado. Por isso é toda a guerra, e chorava com tal amargura que me sentia a envenenar o sangue nas veias. Tanto que muitas vezes me sentia como sem vida. Então, o sofrimento da humanidade de Jesus, ó. Sem fôlego. Mas como me sentia assim, continuava a chorar e soluçar. E quando eu estava no mar de lágrimas, o meu Jesus abraçou-me assim nos seus braços e com voz terna, como se eu também quisesse, como se ele também quisesse chorar, disse: parece que ela tá no Horto das Oliveiras aqui, não parece? Interessante, né? Tá aqui, ó, ela tá caminhando para o Calvário, a missão dela de vítima, a humanidade de Jesus, olha que interessante. Chegando no Calvário, chegando no Horto das Oliveiras aqui, com sangue nas veias já, sentindo o sangue envenenar nas veias, igual Jesus, né? Que suou sangue, né? Para chegar até a cruz, que é a consumação. E qual que é a consumação? A divina vontade. É ser vítima da divina vontade. Não é vítima não, né? Sair, na verdade, o estado de vítima termina ali na cruz, né? Do Calvário. Mas o ápice da consumação dela é ser a filha da divina vontade, a vida na divina vontade. Aqui, ó, minha filha é boa, não chores, meu coração não pode mais. Tuas lágrimas desceram, tuas lágrimas desceram até o fundo dele e sinto tua amargura tão viva que me sinto estourar. Olha, minha filha, ânimo, você sabe que te amei muito e muito, e agora esse amor me obriga a te contentar. Se até agora eu te tive suspensa do estado de sofrimento algum dia para fazê-lo compreender que a minha vontade era de continuar, então teve os momentos que Jesus suspendeu ela do sofrimento, né? Ela ficava na privação, estado de privação do sofrimento, de ser vítima de Jesus, porque Jesus queria fazer ela compreender a divina vontade. Aqui, ó. Eu te tive suspensa do estado de sofrimento algum dia para fazê-los cumprir. Ah! Se até agora eu te tive suspensa do estado de sofrimento algum dia, pa... ah! Será que estava achando que era mentira?
ou que a Luísa estava vivendo porque ela estava suspensa do sofrimento. Eles começaram a duvidar. Será que eles pensaram que ela fez alguma coisa de errado e que Jesus, tipo, não usava mais dela? Eles começaram a desconfiar e por isso eles estavam obrigando. Se é verdade, então entra em sofrimento agora, né? Entra agora em sofrimento agora, se é verdade. E ela tinha que obedecer Jesus, que ela sabia que era na hora de Jesus. Ela já entendeu isso, que o sofrimento seria na hora de Jesus, não deles, né? Na hora dele. Porque a vontade divina, né, mantinha ela privada e ela estava entendendo isso. Então ela não estava brigando com Jesus para ficar sofrendo o tempo todo. Então ela ficava numa luta. Aí os confessou a obediência, os confessou brigando com ela de um lado. Então era isso. Estava tendo essa confusão por causa disso. Estava duvidando. Porque ela não estava mais sendo vítima, queria aquela vítima. Aí queria chamar médico para quê? Para testar, para ver se era real tudo aquilo ali mesmo, se, né? Que estranho, meu Deus. Que situação. Então, eu acho que é isso, né? É isso, então, porque os padres estavam agindo assim, né? De querer chamar esse outro padre, querer chamar médicos, né? Começaram a desconfiar. E aí Jesus estava falando que ele, ao suspender a Luísa do sofrimento, e deixar ela privada dele, era para fazer os padres, né, que estavam acompanhando ela, compreender que a minha vontade era de continuar a ter este como tive durante 46 anos. Peraí, peraí que eu tô fazendo confusão. Minha filha Ânimo, você sabe que te amei muito, muito, e agora esse amor me obriga a te contentar, né, que é não deixar ela sofrer. Se até agora eu te tive suspensa do estado de sofrimento algum dia, para fazê-los compreender que a minha vontade era de continuar a ter este como tive durante 46 anos. Mas agora que querem pôr-te as costas para a parede, é um termo, né? Pôr-te as costas para a parede. Põe-me em condições de fazer uso de minha vontade permissiva, não querida, de suspender-te do estado de vítima. Então, será que eles não entendiam quando ela ficava sem o sofrimento? Eles duvidavam? Que coisa, não? Eles tinham que entender que quem estava no domínio da Luísa era Jesus e que eles tinham que entender, né? Ai, meu Deus, eu não tô entendendo isso aqui. Não tô entendendo mesmo. É difícil falar do que não tá no escrito, né? Ânimo, você sabe que te amei muito, muito, e agora esse amor me obriga a te contentar, porque aqui não é claro, né, pra gente, assim, claro, detalhado, né? Explicando certinho o que que aconteceu, né? E a gente não tava lá, né? Ai, Jesus. E agora esse amor me obriga a te contentar. Se até agora eu te tive suspenso do estado de sofrimento, algum dia, para fazê-los compreender que a minha vontade era de continuar a ter este como tive durante 46 anos. Que era assim, né? Que tinha que compreender que que tanto ela estando privada de Jesus, quanto ela estando sofrendo, era a vontade de Deus e que tinha um propósito, né? E tá no escrito para eles ver, né? Que estava acompanhando ela. Tinha um propósito tanto quando ela sofria as penas físicas, né? Ou ficar petrificada, né? Tinha um propósito de quando ela sofria a privação e tinha um propósito quando ela sofria como vítima, né? Tinha um propósito para as duas coisas. Os sofrimentos dela, a privação, tudo tinha um propósito, né? Era tudo a vontade de Deus. E eles tinham que amar essa vontade querida, não colocar ela numa situação desconfortável, coitada. Né? Obrigando ela, achando que ela tem que obrigar Jesus. Ela não queria brigar com Jesus, não, ela queria, aceitava a vontade de Deus como vinha, né? Mas agora que querem pôr-te as costas para a parede, né? Te colocar numa situação complicada, né? Põe-me em condições de fazer uso da minha vontade permissiva, não querida, de suspender-te do estado de vítima. E aqui ele vai suspendê-lo do estado de vítima. Por isso não temas.
De agora em diante não te comunicarei mais minhas penas, não me estenderei mais em ti. Olha, como se a Luísa fosse a cruz dele, né? Tipo assim, ela não vai mais sofrer as penas da paixão, né? Não mais. Não me estenderei mais em ti, de modo que tu ficavas rígida e sem movimento, que é petrificada. Então ela não ia ficar mais, por isso ficarás livre sem ter necessidade de nenhum. Olha, ela não vai ter mais necessidade do sacerdote aqui para tirar ela do estado de vítima, né? De petrificação, né? Não vai mais. Fique calma, filha. Fique calma, filha. Então, o que Jesus estava fazendo ali nesse tempo, nesses anos, na vida dela, que está falando, esses 46 anos, era isso. Ele vinha, né? Ora ela ficava petrificada e sofria privação, né? Ora ela ficava petrificada sendo vítima de Jesus, né? Ora ela ficava privada disso, enfim, né? Mas era a vontade de Deus, né? Usar dela e conforme a vontade dele, a vontade querida dele. Era essa, né? E o sacerdote tinha que respeitar isso. Se o sacerdote chegasse lá e ela não tivesse precisando deles, eles não tinham que ficar com raiva. Não tinha que ficar assim, lá, ela não tá petrificada, não precisa da gente para dar obediência para ela. Aí vamos mandar para o sacerdote que vai chamar médicos para ver se não é um capricho da pessoa, se não tem um truque aqui, se não é outra coisa que está acontecendo aqui. Vamos ver porque parou do nada. Por que que agora não está acontecendo assim, né? Então, aquela coisa, né? Aquela coisa assim, que muitas das vezes o sacerdote ia até ela falava, eu tô cansando ele, Jesus. Ela tinha que aceitar. Eles vêm aqui às vezes e não tem o que falar, não tem. O senhor não veio, eu tô privada de você, o senhor não me falou nada. Não aconteceu nada para me relatar para eles, nada. Aí, né? Aí ficava essa confusão, né? Mas vocês tinham que entender a dinâmica de Jesus na vida da Luísa, eles estavam acompanhando ela. Não atrapalhar, não achar que é ela que tem que obrigar Jesus, não pressionar, né? Mas esperar a vontade de Deus, entender que quem está conduzindo aquela alma é a vontade de Deus, né? Então, se vocês observar os escritos, que já tinha tanta coisa escrita, eles iam ver lá, né? Eles iam ver lá a ação de Deus lá, e não ia ficar arrumando confusão e não pressionando, né? Não arrumando a confusão, assim como ele falou assim, colocando você de costa para a parede, né? Te colocando assim, sabe? Quando você põe a pessoa em apuros, põe a pessoa numa situação assim de amarrada, que ela não tem o que fazer, né? Não ia fazer isso. Tá complicado. Então Jesus se compadeceu dela. Aí ele vai e explica, ó, por isso não temas. De agora em diante não te comunicarei mais minhas penas, né? Fique calma, filha, até que não se aquietem, tá vendo? E que não queira que você caia nos sofrimentos, não o farei mais. Então, enquanto eles não se acalmar e não aceitar a vontade de Deus e não entender a dinâmica de Jesus, que está claro nos escritos, que eles têm que prestar atenção no que Jesus, que ela comunica para eles, saber o que Jesus fala. Eles têm que entender que é a vontade de Deus, é na vontade de Deus. E o porquê que quando ela está privada e não sofre, o porquê quando ela sofre. E não querer que seja toda hora, né? Não querer que seja do jeito deles. Mas entender que é Deus que conduz tudo. Então essa que era a confusão que estava acontecendo. Mas eu fico, não dá para entender por que que eles arrumam confusão com ela, né? Eles têm que entender que tem uma dinâmica acontecendo ali. Eles não estavam lendo, não estavam prestando atenção nas palavras de Jesus, não estavam nem aí, né? Então fique calma, filha, até que não se aquietem, que não queiram que você caia nos sofrimentos, não farei mais. Então os padres tinham que parar com isso, né? Agora você deve saber que o estado dos sofrimentos nos quais eu te colocava, peraí, fique calma, filha, até que não se aquietem e que não queiram que você caia no sofrimento. Então, eu tinha que parar de ficar exigindo isso. Eu não sei se ficava na cabeça dela, fala com Jesus agora, põe ela no sofrimento, né? Coitada, coitada. Agora você deve saber que o estado de sofrimentos nos quais eu te colocava correspondia à minha humanidade, a qual queria continuar sua vida de penas em você.
Agora fica a coisa mais importante, a minha vontade. Tá vendo, gente? Que interessante, né? Tudo está concorrendo para o bem. Dai-me tua palavra de que viverá sempre nela. Que será sacrificada a vítima de minha vontade, que fazendo-a dominar em você, não cederá um só ato de vida de sua vontade. Assegurando-me, filha boa, que nada omitirás do que te ensinei a fazer, e de seguir o que tens feito até agora em meu Fiat. Olha que maravilha. Mesmo ele usando da vontade permissiva, está vendo que triunfou a vontade dele, né? Por quê? Porque até aquele momento ali era para consumar toda essa realidade, né? Até aquele momento ali é para ser vítima da humanidade de Jesus, né? Então, olha que incrível. Se ela vai ficar suspensa das penas da humanidade de Jesus, então ela vai viver agora como? Né? Agora vai viver privada, né? Então ela vai viver agora como vítima da divina vontade, não mais da humanidade de Jesus. Aí Jesus continua, né? Falando com ela. Esse é o ponto culminante do teu Jesus sobre ti. Porá salvo os direitos da minha vontade em tua alma. Por isso eu falo logo. Diz-me que me contentarás. E eu, a Luísa, respondendo. Eu, Jesus, o prometo, o juro, o quero seguir, o que tu me ensinastes. Mas tu não me deves deixar, porque contigo sei fazer tudo. Sem ti não sou boa para nada. E Jesus voltou a dizer, não temas, não te deixo. Deves saber que te amo. E se me induziram a ceder em que tu não caias no estado de sofrimento, não foi outra coisa que um amor grande, intenso, excessivo para ti. Meu amor, vê-te chorar tanto, venceu a minha vontade e pôs um basta por agora. Mas deve saber que os flagelos choverão como chuva densa. O merecem, quando não querem as vítimas como gosto a mim, e no modo querido por mim. Justamente merece que seja golpeado severamente, e não acredite que o farei hoje mesmo, mas deixe que passe um pouco de tempo, então verá e ouvirá que minha justiça tem preparado. Então, muito sério, né? Muito sério aqui, porque como a Luísa está suspensa de sofrimento, né? Porque parte ela recebia pelas criaturas, né? Então, aí o Senhor fala que suspendendo ela desse estado, porque eles não estão sabendo bem da vítima, né? Não estão sabendo dar valor a essa alma vítima, não está sabendo. Eles ficam querendo, né? Do jeito deles, não respeita, né? Não entenderam a didática de Jesus na vida da Luísa, né? Não sabem esperar, não acreditam, né? Duvidam, né? Ficam querendo, até assim, como que fala? Quando a pessoa fica. Como tem uma palavra que fala, sabe? Que Deus pede pra gente nunca fazer isso. Não tentarás o Senhor teu Deus, sabe? Então fica brincando coisa séria, sabe? Não quer a vítima o gosto de Jesus, que é o gosto deles, na hora deles, do jeito deles, né? E fica naquela situação que a Luísa fica como que Jesus falou para ela, te deixaram de costas para a parede, né? Numa situação assim, você não pode fazer nada, né? Eles querem que você seja vítima quando eu não quero, né? Então eles estão querendo que você brigue comigo, querem brigar comigo para que eu ceda, né? Não respeita a minha vontade querida, né? Que é tudo feito no meu tempo, na minha ordem. Então eles não sabem aproveitar-se, né? Se apropriar desse bem. Então, por causa disso, ele fala que choveria castigos e castigos, né? Porque eles não querem essas vítimas como gosto a mim e no modo querido por mim. Então, eles não estão querendo no modo deles, no gosto deles, não no de Jesus. Isso tá errado. Eles ficavam até aborrecidos, né? De chegar lá e ver que a Luísa não estava acontecendo nada, né? Então, assim, não é assim. Quando ele chegasse lá, encontrasse ela normal, não encontrasse ela petrificada, não encontrasse ela no estado de sofrimento, era para eles aceitar também, né? Era para eles entender que não é no tempo deles, não é do jeito deles, né? Que é tudo na ordem divina. Então, assim, é muito complicado.
Então passei o primeiro dia livre sem lutar com meu Jesus, porque tendo me assegurado que não me teria feito cair nos sofrimentos, não me sentia mais incitar, empurrar, a que aceitasse submeter-me às penas que Jesus queria dar-me. Por isso, enquanto a luta havia cessado, né, porque Jesus suspendeu, né, o estado dela, então eles não teriam que ficar fazendo isso, né, tentar, né, no sentido de incitar ela, né, a, a, a pedir as penas de Jesus, né, seria tudo no jeito de Jesus. Então Jesus suspendeu ela disso. Então a cessou a luta, né. Por isso, enquanto a luta havia cessado, havia ficado ainda um temor de que meu amado Jesus, de improviso, me surpreendesse, né, para tranquilizar, me disse: Minha filha, não temas, te disse Jesus e basta. Então, isso aí ela não pode fazer, né? Duvidar da palavra de Jesus, né? Jesus falou com ela. Jesus não ia falar uma coisa e ela ficou com medo de que ele surpreendesse ela pedindo de novo, né? O sofrimento, desse sofrimento dela, né? Ela ficou preocupada, né? Mas Jesus deixou bem claro para ela. Ele falou: a minha filha, não temas, eu te disse. Disse Jesus e basta. Então, quando ele fala, basta. Não sou uma criatura que possa faltar a palavra, tá vendo? A gente não pode duvidar dele, né? Quando ele fala que uma coisa vai acontecer, vai acontecer. Quando ele fala, não temos, né? O meu reino virá, vai ser tudo no meu tempo. A gente tem que acreditar. A gente não pode voltar atrás e duvidar, porque ele é imutável. Ele não é igual ao homem. Por isso que tem uma música que fala, Deus que não é homem para mentir, porque ele não é assim, né? Ele é de palavra. Então, aqui, eu não sou uma criatura que posso faltar a palavra, que posso falhar, né? Fazer uma coisa e não cumprir. Não, eu sou Deus. E quando eu falo, não mudo. Te disse que até então não se tranquilizam e não queiram as coisas, não te farei cair, né? Então, enquanto os padres não sossegarem, né? E não ficar impondo nada, e respeitar, entender a didática de Jesus na vida dela e respeitar as coisas aos modos de Jesus, enquanto eles não sossegarem, Jesus não ia colocar nesse estado, não ia fazer o gosto dos padres, não ia, né? Até os padres entender que quem manda é ele, né? A vontade divina, né? Então, não te farei cair, e assim será. E ainda que o mundo se ponha de cabeça, porque a minha justiça quer castigar as criaturas, eu não mudarei a minha palavra. Então, mesmo que o mundo, né, chegasse a um grau da justiça ficar lá louca, querendo a vítima, né, por causa de tanto castigo, né, da justiça ter que vir em peso, já que não tem a vítima, mesmo assim, eu não ia voltar atrás. Não ia. Eu não mudarei a minha palavra, porque tu deves saber que não há coisa que aplaque mais a minha justiça e que chegue a mudar os maiores castigos em reescritos de graças que o sofrer voluntário. Então, tudo que a gente oferta voluntariamente, a nossa vida, né, a nossa vontade, né, voluntariamente, toda a reparação feita, né, não tem coisa mais maravilhosa que os castigos, né, podem ser enormes, os castigos podem ser terríveis, as situações podem ser terríveis, mas há um ato na divina vontade, a oferta de uma pessoa na divina vontade é o suficiente, né? Então ele fala, né, que isso tem um valor incrível. Aqui, ó. Ele fala aqui, ó. E que chegue aqui ele fala, ó, e se podem chamar verdadeiras vítimas, não. Peraí. Porque tu deve saber que não há coisa que aplaque mais a minha justiça e que chegue a mudar os maiores castigos em reescritos de graça, então transformar. Ele não está dizendo que deixaria de castigar. Ele diz que chegue a mudar a realidade dos maiores castigos em reescritos de graça. Tirar um bem de tudo, né? Que o sofrer voluntário. Tá vendo? Que é a oferta da vontade, né? O sofrer voluntário nosso é a oferta da vontade. De morrer para nossa vontade humana e viver na divina vontade. Então, e se podem chamar verdadeiras vítimas, não aquelas que sofrem por necessidade, né? Que por uma graça para ela mesma, para a alma dela, né? Por uma causa assim, um sacrifício pessoal, por alguém da família, por alguém do sangue, né? Então, de certa forma,
ela sofre, ela se oferta para aquela pessoa ficar melhor, mas esse melhor não pensa tanto para Deus, ela pensa para ela, né? Por exemplo, uma pessoa que se oferece para o marido largar o alcoolismo para ser um marido melhor. Então, o sonho dela é que ele seja um homem melhor para ela, né? Que eles tenham momentos assim felizes juntos, né? E que ele largue aquele alcoolismo, né? Que está fazendo ela passar muita vergonha e sofrer muito. Então, assim, aí ele fala que essas ofertas, né? A pessoa sempre tem algo para ela sempre pede algo para ela. Então, não são totalmente verdadeiras vítimas. E se podem chamar verdadeiras vítimas, não aquelas que sofrem por necessidade ou por doença, né? Por infortúnio. Todo mundo está cheio desses sofrimentos. Então, esse já tem, todo mundo tem, né? Não só cristãos, pagãos também. Todo mundo tem a cruz, né? Mas essa vítima voluntária não é essa vítima aqui. Não é esse caso, né? Mas aquelas que voluntariamente se expõem a sofrer o que eu quero e no modo como quero. Então, não é o que você estabelece, não é as mortificações que você faz, né? Não é, não é essas ofertas, né? Ou por causas suas, né? Quero me oferecer, quero fazer um sacrifício para esse propósito, para minha alma, para me ter tal virtude, pensando em mérito, né? Não, não é isso, mas é aquelas que porque são vítimas voluntárias porque Deus quer. Então a razão dela não é humana, não é tirada de uma justificativa dela, não é uma oferta dela. Ela faz porque Deus quer, porque Deus assim a inspira e pede, né? Então é diferente. E como Ele quer também, não é como ela quer. Então ela não fica escolhendo nada. Ela não fica escolhendo, ela não fica esperando resultado, nada disso, né? Então é aquilo, ou seja, o que é ser essa vítima voluntária que na verdade a gente nem é vítima, né? Mas esse martírio de dar vontade humana, né? O que é essa entrega voluntária nossa? O que é essa entrega, né? É você não ter mais a sua vontade. Você aceita tudo o que te acontece. É o que chega para você. É como Deus quer. É o que Deus quer e como Ele quer. Então, você não fica com graça, né? Você não fica escolhendo. Né? Se sofre ou se não sofre, você está em paz. Você está totalmente indiferente, né? Aquilo, né? Então você só quer a vontade dele. Então ele não pode pedir mais nada, porque isso já é tudo, né? É que então ele fala que isso é o mais incrível da Luísa não foi nem o mais incrível dela não é o ato dela sofrer as penas de Jesus, mas ela sofrer porque ele quer, porque ele dispôs ela. Então, o mais sublime não é o fato em si, não é a quantidade de sofrimento, não é a quantidade de situações, mas é o como se sofre, por quem se sofre. É a essência, né? É a intenção por trás. Então, aí ele fala, mas aquelas que voluntariamente se expõem a sofrer o que eu quero e no modo como quero. Então, elas entendem que é a vontade de Deus, né? E que é tudo do jeito de Deus, né? Estas são as vítimas que me assemelham, porque Jesus foi do mesmo jeito. Jesus se expôs, já estava tudo escrito para ele, né? A divina vontade já tinha estabelecido como seria a vida dele, tudo que ele passaria. Então, ele não ficou escolhendo. Jesus não ficou assim, Pedro, discípulos, vamos passar naquele lugar ali, porque naquele lugar ali eu estou vendo que é uma floresta e tem muito espinho e situações perigosas. Vamos passar lá, porque aí qualquer sofrimento que a gente passar lá, a gente oferece, né? Não tinha isso, né? Tipo assim, não tinha isso, né? Por mais que dentro, né, da vontade divina, Jesus podia ser criativo, vamos dizer assim, né? Podia caprichar no amor, né? Naquela entrega, né? Por exemplo, como que ele caprichava, né? No amor, né? Na própria situação, né? Que a divina vontade colocou ele para sofrer, ali na cruz, ele não procurou meios de conforto, né? A posição que ele ficou na cruz, então, assim, tudo que ele passou, né? Então, assim, no excesso, ele pode ter um excesso de amor dentro do sofrimento já proporcionado pela vontade divina, né? Mas, assim, é dentro de um equilíbrio, né? Que a divina vontade coloca. Então, ele caprichou no amor, estando totalmente entregue ali naquele ato, mas ele não virou, por exemplo,
Ele não virou para... Por mais que Deus, né, ele poderia, assim, ele deixou ser pisado, né? Tanta coisa fizeram com ele. Pularam em cima dele, machucaram ele. Se você for ver as 15 penas secretas de Jesus, é muito forte. Mas por mais que teve tudo isso, né? Mesmo assim, tinha situações que Deus podia falar assim, basta, isso não, né? Então não era tudo também, né? Então tinha sofrimentos que não foi permitido acontecer para ele. Então tudo era regulado, né? Pela vontade divina. Então ele caprichou naquilo que Deus deu para ele sofrer, né? Ele caprichou amando no sentido de estar totalmente entregue naquilo ali, né? Passando por aquilo ali, né? Não perdendo tempo, né? Fazendo atos de amor e de reparação em cima de cada sofrimento dele, né? Então, por exemplo, como que ele caprichou na intenção? Quando ele recebeu a coroa de espinhos, ele não falou assim pro soldado, não tem uma coroa maior, não. Não põe umas 3, umas 4 de uma vez. Ele não ficava escolhendo, era a coroa que eles escolheram e trouxeram para ele. Então, é tudo conduzido pela vontade de Deus. O tamanho da coroa, né? Como que seria os espinhos. Tudo foi decidido, permitido, tudo pela vontade de Deus, né? Mas dentro disso ele caprichava como, né? Através daquela dor, da intensidade daquela dor, ele não buscava alívio para ele, né? Ele sofreu aquilo ali que tinha que sofrer, né? E através daquela dor ele criava, ele fazia, criava a dor, né? Para nós, o universo da dor, para que nós também possamos, os nossos sofrimentos, ter valor divino. Então ele entregava todo o sofrimento do homem, ele reparava todos os pensamentos, todo o modo soberba e tantas coisas. Então ele caprichava dentro daquilo que a própria vontade divina dispõe. Pois a cruz, ele pegou e abraçou e beijou ela, entendeu? Então, assim, ele aceitou o que Deus trouxe para ele. Ele não ficou dizendo, ah, não, agora eu quero minha morte desse jeito, não tem que ser assim, não. Ele não ficou, né? Ele foi totalmente essa pessoa voluntária, né? E a alma que também não fica escolhendo, que teve uma vez um trecho do livro do céu que a Luísa escolheu a cruz. E quando ela escolheu a cruz que ela escolheu, não servia nela, não dava certo. E quando ela tomou a cruz que Jesus escolheu para ela, deu certo. Então, a vítima voluntária aceita o que acontece. Ela não fica com graça, né? Ela não fica com graça. Então ele fala que essas mais assemelham a ele. Porque do mesmo modo que o sofrer dele foi todo voluntário, nenhuma pena podiam dar-me, inclusive mínima, que eu não o quisesse. Né? Então ninguém, tudo que foi dado, ele quis, não teve nada assim que fala assim, ah não, mas saiu da cabeça dos homens. Não, não saiu da cabeça dos homens. Sério, né? Entendeu? Ele quis, ele abraçou, ele já se dispôs, ele na sua onisciência já sabia, né? Ele próprio, né? Sabia a dor, o sofrimento que aqueles homens iam colocar nele, como se ele até os, de certa forma, estimulasse a dar aquele sofrimento, porque se não fosse. A, né? Mas é o que o senhor está me falando. Vou falar. Se não fosse a própria a graça de Deus, esses homens não iam conseguir pegar ele. Ter tanta, ter tanta. Eles precisavam de uma força para conseguir tocar nele. Entendeu? Para conseguir. Tanto que eles, quando viu, né? Esse cara ficou paralisado lá para prender ele. Então precisou de uma força, né? Precisou permitir, né? Uma dureza no coração deles para eles conseguirem fazer o que eles fizeram, tá? Então é incrível, né? Como se Deus precisasse até cegá-los, né? Porque o olhar de Jesus deve deixar os soldados assim derretidos. Então, naquele momento, eles estavam em trevas, né? Totalmente duros, 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 duros. Mas por isso que o Senhor falou, a culpa maior é de quem me entregou a vocês, porque esses tinham olhos para ver e ouvidos para ouvir, ouviram minhas palavras, vocês não. Eles ouviram, né? Por isso que ele fala, a culpa maior tem quem me entregou. Então, Então, se falar assim, ah, não, eles fizeram
tudo ele queria, ele quis a cruz, ele não estava vendo a hora de chegar esse momento, por quê? Porque ele veio para essa finalidade, para consumar isso, né? Era a consumação da vida dele, era o objetivo da vida dele. Então você acha que ele não queria, não? Ele queria. E os apóstolos não queriam entender isso, né? Achava que tomara que isso não te aconteça, Jesus, como Pedro falou, ou seja, tomara que não te aconteça a sua vontade. Eles não entenderam, eles acharam que era vontade dos homens matar Jesus. Quem disse? O que Jesus falou a Pilatos? Poder nenhum você teria diante de mim se não fosse dado pelo meu Pai. Entendeu? Então, era a vontade de Deus que isso acontecesse. A gente está no ato único, a redenção, como aconteceu. Então, ele não foi vítima pelo poder, pela vontade dos homens, tá? Não é. Então, a pessoa que vive na divina vontade, ela não é vítima da vontade dos homens. Você não é vítima da vontade dos homens e nem da sua própria. Você é da vontade divina, porque nem não é vítima, né? Você é uma mártir, né? Porque você morre para si mesmo, né? Você foi entregue, você se entregou voluntariamente, né? Porque assim eu quis, alguém te obrigou, alguém pôs uma arma na sua cabeça para te obrigar a viver na divina vontade? Foi feita alguma violência? Deus fez alguma violência? Não, né? Então, a mesma coisa é Jesus, ele estava aberto, por isso que ele morreu de braços abertos. Porque se fosse algo que fosse tirado dele, uma vez Jesus falou assim comigo, eu estava olhando a imagem de um santo, né, que estava na imagem dele estava amarrado, com as mãos amarradas meio que para trás. E eu fiquei olhando para a imagem dele assim, pensando, olhando para Jesus. Aí a vez Jesus falou assim, que quando a pessoa dá a vida, ele tá me mostrando, né? Olha para você ver, de braços abertos. Isso é prova concreta de que não foi tirado. Você não tira algo que é doado, entendeu? Você tira de alguém quando é um roubo, quando você tira, né? De alguém que não quer doar aquele bem e você tira. Você tira a vida da pessoa que não queria dar a vida. Agora, quando a outra dá a vida, ninguém não foi tirada essa vida. Ninguém pode falar assim, nossa, tiraram a vida de fulano. Você não tira a vida de quem dá a vida. Ele tá falando, eu a prova ali, as minhas mãos abertas ali mostra, né, que eu estava totalmente aberto. Eu dei a vida. Eu não estava fugindo, né? Eu não estava tentando proteger meu rosto, me proteger, né? Tipo assim, tentando evitar a morte. Não, eu estava dando a vida, eu estava doando, né? Estava inteiro ali. Então, aqui, ó. É por isso que quase sempre te perguntava quando te devia fazer cair no sofrimento, se tu voluntariamente aceitavas, tá vendo? Tem que ter aceitação da pessoa mesma. Deus não quer nada forçado, ó. Para ter teu sofrer voluntário, não forçado. Não é algo grande diante de Deus, um sofrer forçado ou por necessidade, né? Quando a pessoa sofre porque ela não tem o que fazer, né? Ou um sofrer forçado, né? Que ela não queria estar passando por aquilo. Lá no fundo, ela tá com raiva, ela tá inquieta, né? Ela tá forçada naquela situação. Ela não queria estar naquela situação, mas ela não se vê como escapar, né? Então, na verdade, ela tá se sentindo forçada. Por que forçada? Porque na primeira oportunidade ela ia pedir para sair, ela ia correr. Na primeira oportunidade, ela ia querer sair daquilo ali. Então, agora, quando você é voluntário, não tem dessa, né? Então, não é algo grande de Deus não sofrer forçado ou por necessidade também. O que apaixona Deus mesmo, né? O que encanta Ele, o que rapita Ele e que chega a estar o mesmo Deus, olha só, é o sofrer voluntário. Tá vendo? Se tu soubesse como me magoava o coração quando te punhas nas minhas mãos como uma cordeirinha, a fim de que amarrasse e fizesse o que quisesse, te tirava o movimento, te petrificava, pode dizer que te fazia sentir penas mortais, e você me deixava fazer, e isto era nada. O nó mais forte era que tu não podias sair daquele estado de penas no qual teu sacrificador Jesus te tinha posto, se não viesse meu ministro para te chamar à obediência. Era isto o que te constituía verdadeira vítima. A nenhum enfermo, nem sequer aos mesmos encarcerados, lhes é negado o movimento e o pedir ajuda, tá vendo? Nas necessidades extremas. Só para você, meu amor, tinha preparado a cruz maior, porque
coisas grandes queria e quero fazer de você. Quanto maiores são os meus desígnios, que não houve jamais no mundo cruz semelhante àquela que com tanto amor teu Jesus tinha preparado para ti. Por isso minha dor é indescritível ao ver-me contrariado pelas criaturas. Por quanta autoridade tem nos modos que quero ter com as almas, querem impor-me as leis como se elas as entendessem melhor que eu. Aí, ó, agora dá pra gente entender por que Jesus ficou chateado lá no início com os sacerdotes. Eles queriam ela ficando vítima, né? Ficando sofrendo na hora deles, do jeito deles. E ainda ameaçava, vou chamar um padre aí, vamos colocar o padre novo aí que vai trazer médico, tá? Porque se não tá fica acontecendo nada, tem alguma coisa aí. Ou então, né, fica assim, fica petrificada para vir os médicos ver, né? Tipo assim, por outras razões, né? Querendo mandar em Deus, querendo impor, não entendendo a dinâmica de Deus, não procurando entender. Peraí, o que está acontecendo? Por que tem vezes que ela fica nesse estado e tem vezes que não? Vamos ver nos escritos o que Jesus já falou para ela. Vamos conversar com a Luísa e entender o que Jesus explica sobre isso. Não tinha interesse. Não tinha, né? Então Jesus ficou desapontado vendo as criaturas, né? Agora é muito incrível o que Jesus fala para ela sobre a vítima voluntária. Se tu soubesse como magoava o coração quando te punhas nas minhas mãos como uma cordeirinha, a fim de que te amarrasse, então essa disposição para Jesus é mais importante do que o sofrimento em si. Você está vendo que não está falando do modo com que ela sofreu, do sofrimento em si, dela ter sofrido penas dele. E não está falando da quantidade ou de coisas, né, de sofrimentos que ela teve. Ele está falando o modo como ela sofreu, o porquê que ela estava ali, a entrega dela, né? E ele está falando disso. Ele está falando que o que mais agrada o coração dele é essa disposição da alma. Não é nem o sofrer ou não sofrer, mas a disposição de aceitar tudo que a vontade quiser, que a vontade divina quiser. A disposição da alma, né? De aceitar tudo. É o que ata o coração dele. O nó mais forte era que tu não podia sair daquele estado. Por quê? Porque se é um sofrimento, mas que ela pode sair, né, dele, daquele estado, mas ela aceitava ficar amarrada de um jeito que ela não tinha pra onde sair, porque ela não podia, por força dela, sair daquilo ali. Ela estava totalmente é, amarrada, né, na divina vontade, né? Era o confessor, era o ministro, né, o sacerdote que ia vir e tirar ela daquele estado, né? E ela aceitou ficar nessa situação, sem impor nada. Aceitou estar abandonada, como Jesus estava abandonado na vontade do Pai. Ela também ficou abandonada na vontade do Pai, né? Então, esse aceitar, né, as coisas e não ficar querendo assim, brigando com Jesus para que mude logo a circunstância, né? Mas deixar acontecer, deixar as coisas, né, acontecer, né? E aqui vamos ver o que mais dá pra gente entender. O não mais forte era que tu não podias sair daquele estado de penas no qual teu sacrificador Jesus te tinha posto, se não viesse meu ministro para te chamar à obediência. Era isto o que te constituía verdadeira vítima. A nenhum enfermo, nem sequer aos mesmos encarcerados, lhes é negado o movimento, porque Jesus não nega, né? Então Jesus manda lá o carcereiro para cuidar deles, manda para mandar comida, a família para visitar, né? Jesus manda, eles têm ainda, como eles por conta própria pedir ajuda, né? Implorar ajuda. E não nos é negado o movimento e o pedir ajuda nas necessidades extremas. Ela não podia, ela ficava sem movimento nenhum, ela ficava totalmente, né? Ficava igual uma pedra, meu Deus, né? Ela estava totalmente ali esperando de Deus, a hora de Deus, tudo, né? E também no estado de privação, a hora de Jesus chegar. Então, aí ele fala, nenhum enfermo, nem sequer os mesmos encarcerados, lhes é negado o movimento e o pedir ajuda nas necessidades extremas. Só para você, meu amor, tinha preparado a cruz maior. Igual Jesus, amarrado lá na cruz, ó, porque coisas grandes queria e quero fazer de você. Quanto maiores são meus desígnios,
tanta cruz singular forma, e posso dizer que não houve jamais no mundo cruz semelhante àquela que com tanto amor teu Jesus tinha preparado para ti. Então, quanto maior é o desígnio de Deus para a alma, maior é o sacrifício que ele pede dela, né? Por isso minha dor é indescritível, ao ver-me contrariada pelas criaturas. Então, é um amor tão grande essa vítima, que é diferente de todos os santos que já teve na igreja. É um amor tão grande, né? Esse despreparo do sacerdote, esse despeito deles, essa falta de atenção, de amor, de carinho, né? Com a obra de Deus, né? Com aquele presente de Deus, né? Que eles queriam o próprio modo de dar as regras, né? Então, usando do próprio poder deles, né? Contrariando o próprio Jesus. Então, isso deixa Jesus nossa mãe. Aí ele fica muito triste, olha o que ele fala. Por isso minha dor é indescritível ver-me contrariado pelas criaturas, por quanta autoridade tem nos modos que quero ter com as almas. Querem impor-me as leis como se elas as entendessem melhor que eu. Então, quando eles também não acreditam nas místicas, não acreditam na palavra de Deus revelada a elas, fala que não precisa acreditar. Isso aqui Jesus fala que é para ouvir. Jesus fala, venha ouvir minha palavra. Aí eles falam, não precisa acreditar, não. Estão dizendo que Jesus é o quê? Mentiroso? Estão dizendo que Jesus fala uma coisa, mas é fora de contexto, né? Que não é bem assim, que depende da pessoa, que... Como assim? Eles querem impor a palavra. É como se eles gritassem mais alto e falassem, não é obrigado a ouvir. Imagina como que Jesus fica com esses escritos dele sendo desprezado. Jesus fala uma coisa aqui e eles falam outra lá. Entendeu? Por isso minha dor é grande e minha justiça quer punir aqueles que foram causa de tanto sofrimento meu. Então é muito difícil. Meu Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.